Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Avaí. As equipes se enfrentam nessa sexta-feira, sim. Chegou a hora de jogarmos na sexta-feira. Faz tempo que a gente não jogava nessa data, né? Mas enfim, chegou a nossa hora. Vamos levá-la da melhor maneira possível. Vamos enfrentar o time do ídolo Guga. Mas espera aí, não é esse que apareceu aí não. É outro. É esse que está aparecendo agora. Bom, a gente vai dar destaque nesse episódio aos jogos Santos e Avaí disputados no estádio Aderbal Ramos da Silva, popularmente como Ressacada. Porém, antes, a gente não pode deixar de citar o primeiro confronto entre as equipes, que aconteceu no ano de 1972, no antigo estádio Adolfo Konder. Para muitos, o mais importante confronto entre as equipes, já que essa foi a única vez que o Rei Pelé disputou uma partida na capital catarinense. E esse jogo é tão importante que virou até um livro escrito pelo jornalista Polidoro Júnior. O nome do livro é Um Jogo Inesquecível. E aí já fica aqui da nossa parte uma bela dica cultural para você aprimorar a sua leitura e conhecer mais sobre essa partida bastante marcante em solo catarinense. O público recorde de quase 20 mil pessoas foi prestigiar o rei do futebol e um time fantástico que tinha Serras no gol, o catarinense Oberdan na defesa, Edu, Alcindo e tantos outros, além, obviamente, do Rei Pelé. E foi ele, Alcindo, que abriu o marcador aos 5 minutos depois de receber um passe do Pelé. O Lica empatou para os donos da casa aos 24 minutos, mas ele de novo, Alcindo, marcou o gol da vitória santista por 2-1, esse gol marcado aos 22 minutos do segundo tempo. O primeiro confronto entre Santos e Avaí pelo Campeonato Brasileiro aconteceu somente em 1976 e foi na Vila Belmiro, apesar do presidente Modesto Roma tentar a todo custo transferir a partida para o Pacaembu, o que foi negado pela CBD por uma discordância do Avaí. E mesmo o Peixe líder do Grupo A invicto na competição, o jogo foi bem fraco e não saiu do 0-0. Essa partida foi válida pela quinta rodada e o Santos terminou em terceiro, atrás do forte time do Internacional, que terminaria como campeão, sobre o Corinthians, né? E também atrás do Grêmio e à frente do Palmeiras. O Avaí terminou em sexto, indo direto para o grupo de reclassificação, em um regulamento pra lá de confuso do Campeonato Brasileiro que tinha o nome Copa Brasil. Muitos anos se passaram e apenas em 2009 as duas equipes voltaram a medir forças. E foi novamente na Vila Belmiro, um empate em 2-2 com gols pelo Santos de Kleber Pereira e Madson. Para o Avaí marcou o William, sim, ele mesmo, lei do ex-William, formado aqui na Vila Belmiro em 2002, e Emerson marcaram os gols dos havaianos. No segundo turno foi a vez do palco da partida ser o estádio da Ressacada e embalados pela despedida do técnico Silas e uma boa campanha que inclusive garantiu ao time uma vaga na Copa Sul-Americana, o Avaí saiu na frente com gols marcados pelo Christian nos primeiros 6 minutos de jogo, dando a impressão que o Avaí ia impor uma goleada sobre o Santos. Porém, ele, Kleber Pereira, ídolo, diminuiu aos 27 e um jovem Paulo Henrique, depois apelidado de Ganso, empatou o jogo para o Santos aos 39 minutos do segundo tempo. O time do Avaí voltou forte e garantiu na temporada de 2009 vaga na Copa Sul-Americana e foi justamente o Avaí que eliminou o Santos na competição. Ganharam por 3-1 no Pacaembu e na Ressacada. O Santos até venceu a partida por 1-0 com o gol de Zé Eduardo Uzelov. Mas, como o Avaí tinha vencido a primeira partida por 3-1, seguiu adiante na competição sul-americana pelo saldo de gols. Mas voltando a falar em Campeonato Brasileiro e especialmente jogos na Ressacada, esse encontro aconteceu em 2010, naquele mesmo ano, e no primeiro turno o Santos venceu por 2-1 com gols de Neymar e Marcel, lá
em Santa Catarina perdeu por 3-2 com o hat-trick do iluminado Caio. O Keirson abriu o placar para o Santos aos 9, sim, para que você que não lembra, Keirson jogou aqui. O Neymar ampliou aos 32 e aí entrou em cena o atacante dos donos da casa. O Caio marcou 3 gols e com esse resultado o Avaí afastou qualquer chance de rebaixamento naquele ano. No ano seguinte, em 2011, o Avaí não teve a mesma sorte com o Santos, perdendo a Vila Belmiro por 3-1, com 2 gols do estreante Borges e um gol do Richelli. Ele mesmo, o Richelli, que era sósia do Kleber Pereira, muito parecido, uma passagem fraca aqui pela Vila Belmiro, pouca gente inclusive lembra dele por aqui. Bom, na ressacada também deu peixe. O William marcou novamente para o Avaí, lei do ex, de pênalti, mas o Borges de novo empatou e Felipe Anderson, que agora é novo reforço do Palmeiras, deu a vitória para o Santos. Naquele ano de 2011, o Avaí terminou na lanterna do campeonato, foi rebaixado junto ao Atlético Paranaense, Ceará e América Mineiro. Os times então voltaram a se enfrentar 4 anos depois, na estreia das equipes pelo Campeonato Brasileiro de 2015, na ressacada, com o Robinho abrindo o marcador para o Santos. Só que na segunda etapa, o Marquinhos, além do ex atacando o Santos novamente, empatou para o Avaí. O jogo terminou 1-1. Na Vila Belmiro, o Santos goleou por 5-2 e novamente o Avaí acabou rebaixado para a segunda divisão. Desta vez ele levou consigo Vasco da Gama, Goiás e o também catarinense Joinville. 2017, quando eles retornaram à primeira divisão, as equipes se enfrentaram um empate em 0-0 lá na ressacada e o Santos fechando o primeiro turno em terceiro lugar com esse empate. Na Vila, pelo segundo turno, um novo empate, mas desta vez por 1-1. E o Santos fechou o campeonato de 2017, o Brasileirão daquele ano, também na terceira colocação. E aí o Avaí foi rebaixado novamente e desta vez levou o Coritiba, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Bom, o Avaí, que ficou como uma espécie de time ioiô, voltou em 2019 e o Santos, comandado por Sampaoli, venceu o Avaí na Vila Belmiro e com isso assumiu a liderança do campeonato. O Santos venceu por 3-1. Na ressacada, o Santos venceu novamente, desta vez por 2-1, com gols de Eduardo Sacha e de Marinho. O João Paulo fez o gol dos donos da casa. O Avaí teve nova campanha ruim, foi rebaixado novamente, desta vez junto a Cruzeiro, CSA e Chapecoense. Bom, ficaram na segunda divisão, voltaram novamente em 2022 e o Santos foi derrotado na ressacada por 1-0 com gol de Bissoli e empatou num jogo fraquíssimo na Arena Barueri por 1-1 com Marcos Leonardo marcando o gol do Santos. Bom, novamente Avaí rebaixado, levou Ceará, Goianiense e Juventude. E aqui estão as duas equipes jogando pela primeira vez na segunda divisão. É isso. Bom, aos torcedores do Santos que terão a belíssima oportunidade de conhecer o estádio da Ressacada, muito bonito, um lugar muito aconchegante, mas no inverno faz muito frio. E os torcedores do Santos que terão essa oportunidade, muito boa sorte. Boa sorte aos jogadores do Santos, boa sorte a todos os demais torcedores do Peixe que estarão colados num rádio, num celular ou numa TV, dando força e que consigamos nossa segunda vitória para que já disparamos na liderança e que essa segunda divisão seja muito mais leve do que todos nós estamos esperando, certo? E agora fiquem com os números do confronto.